Olá, meu nome é Renato José, sou estudante e trabalhador espírita há mais de 20 anos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo de um dos livros da base da doutrina, a Gênese. Esse estudo é aberto aí no YouTube para quem quiser. Este é o nono vídeo, mas é um estudo que é iniciado para o Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, GEVEC. Funciona como um centro espírita virtual, que está aí presente no Facebook, no YouTube, no Instagram recentemente. Nós conversamos pelo Skype, temos o WhatsApp. Então, é um estudo desse centro espírita virtual. No último vídeo, no oitavo vídeo, nós encerramos falando do perispírito, né? Nós tínhamos dado início ao estudo do perispírito. Nós estamos nesse capítulo que está escrito aí, Caráter da Revelação Espírita, que dá uma visão geral das características da doutrina, da sua confiabilidade, por que nós acreditamos, por que nós sabemos que tudo que a doutrina traz na sua obra básica é verdade, por que a gente acredita nisso. A doutrina espírita ela é muito racional, ela é muito científica, filosófica, e tem o seu cunho religioso também. Mas Kardec começou tudo com a razão, com a pesquisa, com métodos científicos. Então, nós encerramos falando do perispírito, falava que era o laço entre o espírito e a matéria, e que o perispírito representa um importantíssimo papel no organismo, né? Então, vamos aqui no nosso nono vídeo dar continuidade. Para quem está com a versão da FEB, a versão em PDF, que está lá no site da Federação Espírita Brasileira, estamos na página 33, item 40. Sigamos. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade, e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Então, fenômenos que o materialismo negava, dizia impossível, isso é crendice, isso é charlatanismo. Por outro lado, era qualificado como milagres pelo pensamento religioso. A doutrina espírita veio trazer o raciocínio e a explicação, né? Ele fala que era qualificado como milagres ou sortilégios por outras crenças. Sortilégio significa feitiçaria, magia. Então, não se considerava certos fenômenos como naturais, com causa nas leis naturais. Então, o Espiritismo veio trazer luz sobre isso. Tais são, entre muitos fenômenos, os da vista dupla. Olha só, ele vai falar uma série de fenômenos aqui que nós estudamos lá no livro dos médiuns. Inclusive, ele está aqui. Um deles, esse branquinho aí, eu tenho 3 livros dos médiuns aqui em casa. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc, etc. Olha só quantos fenômenos que ele citou aqui, que sempre foi mal compreendido antes
da doutrina espírita. Ele começa falando da visão dupla. Hoje eu convivo com a visão dupla de médiuns que trabalham no centro espírita, onde eu participo da reunião mediúnica. Eu vejo o fenômeno da visão dupla acontecendo o tempo todo. O que é a vista dupla? Você está aqui e conseguir ver acontecimentos em outros ambientes, sejam para encarnados ou para desencarnados. Ele fala da catalepsia, da letargia. A catalepsia é o quê? É a ausência dos movimentos, é a demência, que pode ser causada até pela histeria, que Freud estudou. A pessoa fica num estado que parece morta. Foi o estado em que estava Lázaro, quando disseram que Jesus ressuscitou Lázaro. Nós espíritas acreditamos que Lázaro estava em estado de catalepsia. Porque nenhum corpo humano volta à vida depois que o espírito se desliga. Aquele corpo virou matéria inerte. Já viu aí que a doutrina espírita raciocina os fatos sem entregar tudo a mistérios da fé, né? A letargia é muito parecida com a catalepsia, só que a letargia é um estado de inconsciência, mas tem os sinais vitais. A presciência é o pressentimento, é o saber o futuro, né? A pessoa tem um pressentimento do que vai acontecer. Por exemplo, um caso real que eu conheço, uma batida de um ônibus, um acidente de um ônibus. A pessoa dentro do ônibus viu o acidente uns 5 segundos antes de acontecer. Ela achou que era uma imaginação, 5 segundos depois aconteceu. Então, isso tudo foi explicado. A fascinação, as curas instantâneas, curas de doenças. Meu filho foi curado de asma num trabalho mediúnico, num trabalho no centro espírita. Das obsessões e possessões que foram tratadas de forma errada pela Igreja Católica, como se fosse um exorcismo, como se ali tivesse um diabo, né? Então a doutrina espírita, não vou entrar em detalhes, porque ao longo do livro tudo isso vai ser detalhado, né? Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, né? Como os fenômenos elétricos. Você vê um ventilador funcionando, é um fenômeno elétrico, provindo com causa na lei natural. E em que condições normais se podem produzir, o Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural. E, conseguintemente, a fonte da maior parte das superstições. Quando ele fala que são fenômenos que se podem reproduzir, olha só, isso é importante. Fenômenos que se podem reproduzir. Esse é um dos critérios da ciência para se considerar um fenômeno, uma revelação, uma descoberta. E considerá-lo verdadeiro. Se um cientista brasileiro descobre algo no átomo, ou uma cura de uma doença, ou uma reação química, ou qualquer coisa, esse fenômeno tem que ser possível reproduzi-lo nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, onde for. Basta dar o procedimento. E isso é pesquisa científica. Então ele está dizendo que esses fenômenos que foram citados aqui antes, como fenômenos, né, negados pelo materialismo, todos eles o Espiritismo explica, e ele pode acontecer aqui no Brasil, aqui na Bahia, como no Rio de Janeiro, como nos Estados Unidos, da mesma forma, tendo o médium, tendo o espírito e tendo todo o trabalho. Se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, ou seja, utópica, desprovida de realidade, né? Por alguns consideradas assim, desprovida de realidade, também impede que se creia em muitas outras, das quais o Espiritismo demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. Então se colocava no mesmo pacote fenômenos verdadeiros, mas que não se sabiam explicar, e fenômenos falsos, que o Espiritismo também veio dizer que era falso,
Então se colocava tudo no mesmo pacote, e para os materialistas aquilo era crendice. Para os religiosos, milagres ou feitiçaria. Então, com os ensinamentos trazidos pelos espíritos iluminados superiores, superiores em intelectualidade e moralidade, e organizado por Kardec, veio separar o que era falso, o que é verdadeiro e explicar. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza que revela, tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldades. Com o auxílio desta doutrina, veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre realidade e alegoria. Então, olha só, muitas coisas incompreensíveis ainda do Evangelho, muitas coisas obscuras, muitas coisas entregue apenas à fé, passa a ser melhor compreendida, passa a ser melhor vivenciada, porque passou a se compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não conhecem, são trechos do Novo Testamento de Jesus, trechos da Boa Nova, em que os Espíritos relatam como está na Bíblia e explicam e comentam de uma forma atual, com a nova linguagem, com a nova intelectualidade, com o novo raciocínio. Mas tudo isso, gente, não é que pessoas encarnadas ou desencarnadas de repente resolveu explicar o Evangelho. Não, isso é o trabalho coordenado pelo próprio Jesus Cristo, o espírito mais evoluído, mais humilde e amoroso que pisou na Terra. O Cristo lhes parece maior, já que não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Eu sempre repito isso. Depois que eu compreendi Jesus como um espírito, não é Deus reencarnado, não nasceu perfeito, não foi criado perfeito, que ele passou por todo o processo de evolução para chegar onde chegou, ele ficou muito maior para mim e para muitos espíritas, a maioria dos espíritas, ele ficou muito mais merecedor dessa honra divina que nós damos a ele. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo, olha que ele falou até agora de explicações dentro da razão, dentro do entendimento. Agora está falando da moral. O poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever os seres que nós amamos, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido. Vamos comentar alguns trechos aqui do que a gente leu. Então, o Espiritismo moraliza, mostrando as consequências das atitudes. Nenhum milagre, nenhum santo vai interceder por você e livrar seus pecados, livrar seus erros, né? Não. O Espiritismo mostra as consequências do bem e do mal que você faz. E isso já se torna uma força moral. A pessoa já quer se reformar por compreender.
a coragem que o Espiritismo dá e as consolações nas aflições. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desesperados, se você olhar aquela situação sua com o olhar espiritual, com o olhar trazido pela doutrina espírita, com a luz da reencarnação, as coisas ficam menos terríveis, ficam menos sofridas para aqueles que realmente já internalizou essas realidades, né? Olha aqui quando ele fala de consolações, porque nós acreditamos que o Espiritismo é o consolador prometido. E ele fala aqui de uma inalterável confiança no futuro. Gente, isso é fonte de equilíbrio e felicidade. Você passe a situação que você passar agora, se você tem essa felicidade, essa confiança no futuro, essa certeza de um futuro mais evoluído, de que a morte não vai tirar sua vida, vai tirar a vida só do corpo, matéria. Isso, mesmo inconscientemente, mesmo sem a pessoa perceber, isso lhe dá um equilíbrio, lhe dá uma base de uma felicidade inatingível. Não que você vai ficar rindo o tempo todo. Você vai sofrer, passar pelas coisas da terra, mas tem um alicerce de felicidade sustentando isso, né? Você saber que seus entes queridos que já foram estão vivos, que estão perto de você e que você pode confabular com ele. O que é confabular? Trocar ideias, conversar. Seja numa oração, seja numa transmissão de pensamento, seja numa comunicação direta, escrita ou falada, né? Então, e que tudo que você adquirir aqui, de conhecimento e de caráter, de evolução moral, fica com o espírito. E a cada reencarnação, sua bagagem do bem vai aumentando, né? Então ele está dizendo aqui que tudo aproveita, mudando de página, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Então, quando Jesus anunciou que enviaria outro Consolador, né, lá em João, capítulo 14 e 16, capítulos 14 e 16, quando nesses dois capítulos ele comenta isso e anuncia que enviaria um novo Consolador. Então, fazendo uma análise minuciosa, vê-se que a doutrina espírita veio cumprir tudo o que ele disse, né? Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Jesus falou que esse Consolador diria tudo o que ele disse e diria mais coisas que ele não pôde dizer naquela época, porque a gente não compreenderia. E que esse Consolador ficaria conosco para sempre, não deixaria mais o planeta Terra. Então, não pode ser um ser humano, não pode estar na figura de uma pessoa, porque as pessoas morrem, né? 4.3. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. Então, seja da forma mais religiosa que ele se propagou no Brasil, seja de uma forma mais científica, como ele é levado em países como Estados Unidos, como Suécia e em outros cantos, seja até na influência da linguagem e no inconsciente das pessoas. Mas, desde que Kardec deixou a obra e desencarnou, ela só vem se propagando cada vez mais. Vejamos a indústria do cinema americano. Quantos filmes
coerentes com a doutrina, quantos filmes mostrando a mediunidade, mostrando a continuidade da alma após a morte do corpo, sem falar de religião, sem falar de espiritismo, sem falar de nada. Muitas vezes seus produtores, seus autores, nem conhecem o espiritismo, como foi o caso de Ghost, como foi o caso E Se Fosse Verdade, 2 filmes de Hollywood que mostra bem tudo isso, e tantos outros, né? Efeito, como é aquele da Libélula, O Mistério da Libélula, e muitos outros filmes. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder das ideias, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para preencher o vácuo aberto pela incredulidade e que, portanto, veio no momento preciso. Então ele está dizendo que em muita gente tinha um vácuo aberto pela incredulidade, porque a forma de trazer Deus, de trazer as coisas espirituais pelas religiões ortodoxas, dogmáticas, já não preenche esse vácuo. E olha que ele está falando aqui do século XIX, já não preenche esse vácuo. Então a doutrina espírita veio mostrar para essas pessoas com outra linguagem. Quantos cientistas hoje são espíritas, médicos, físicos quânticos, químicos e etc. No Brasil tem a AME, Associação Médico Espírita, que tem representações nos estados, e que são médicos que já consideram ensinamentos da obra de André Luiz, consideram a influência do espiritual nas doenças. Então ela veio no momento preciso para encher esse vácuo. São em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência as que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. Então falou aqui também dos aflitos, dos que sofrem. E eu vejo assim nos intelectuais, nos ateus, uma necessidade de buscar explicações, de buscar entendimento. E aqueles que já têm um grau de despertamento, acha essa verdade, se ele estudar com sinceridade e sem preconceitos a doutrina. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Então ele está falando aqui de uma doença espiritual, falando em linguagem figurada, mas está falando da doença espiritual, da carência espiritual, dessa busca por algo após essa vida. Então ele está dizendo que essa necessidade, para muitas pessoas, é a doença. E o consolador, que é a doutrina espírita, é o remédio, que vem trazer essa base de felicidade que eu citei antes. Agora ele dá um recado. Vós que combateis o espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Olha só, se você quer que eu abandone o espiritismo, me dê uma explicação raciocinada, um convencimento melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, e aí está a maior importância da doutrina para a maioria, um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada. Olha só o que ele está dizendo. Você não vai vencer a teoria, os ensinamentos do Espiritismo, me trazendo uma perspectiva do nada, que é dos materialistas, dos ateus. Morreu, acabou, não tem nada. Não, essa não serve. Ou com a alternativa das chamas do inferno, ou com a inútil contemplação perpétua. Essa também
de os maus vão para o inferno e os bons vão para o céu, também não tem base raciocinada. E nega a justiça e o amor divino, condenar um filho eternamente ao inferno. Então ele avisa logo, não me venha com esses argumentos, me venha com raciocínio, me venha com lógica, me venha com ciência. Como é a doutrina espírita? A doutrina espírita foi formatada por Allan Kardec com método científico experimental. Tudo que os espíritos diziam, ele testava, consultava muitos médiuns ao mesmo tempo para ver a solidez daquela informação. Eu quero dizer a vocês que esse livro ele tem muitas notas de Allan Kardec, tem notas também do tradutor, e essas notas trazendo trechos de outro livro, como aqui a nota 7 trouxe o capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando um exemplo de consolação da doutrina. Nós não vamos ler e comentar esses trechos, né? Se vocês quiserem, podem fazê-lo, porque ele não está, eu li e entendi que ele não está ligado diretamente à argumentação do livro, ele está trazendo exemplos. Exemplos, nesse caso aí, um exemplo de consolação que o Evangelho traz, tá bom? Eu não disse no início, mas vou dizer agora, eu sempre faço a oração, peço a ajuda dos espíritos antes de começar o vídeo, né? Isso é muito bom para a gente dar a sintonia e vocês fiquem à vontade para fazê-lo também, certo? Vamos deixar aqui no item 44, no próximo a gente pega o item 45. Vamos acrescentar aqui que o que a gente viu hoje, mostrando que fenômenos incompreensíveis pela humanidade, fenômenos que precisa de uma inteligência da ciência materialista, das explicações materiais dos fenômenos, juntamente com as explicações espirituais da doutrina, para que se chegue ao entendimento daquilo. O que se chamava antes de feitiçaria, magia ou milagre, das coisas reais, ou coisas que não eram reais e se colocava no mesmo pacote. Então a doutrina espírita veio jogar luz sobre isso. Vamos dar um exemplo? As aparições de Nossa Senhora. Ficava por questões de fé. Os devotos de Nossa Senhora acham que ela apareceu em tais pontos do planeta. E como se explica isso? Pela fé cega, pela fé dogmática, vai dizer, não, Nossa Senhora veio e apareceu, é um milagre. Pela doutrina espírita, nós dizemos que, fora esse corpo, nós temos o corpo espiritual, chamado perispírito, e que ele pode ser transfigurado e se tornar visível. Foi assim que Jesus se tornou visível após a morte do seu corpo. E é assim que espíritos se manifestam em nome de Maria. Isso aí é uma questão pessoal minha, que eu não acredito que a própria Nossa Senhora fica fazendo as suas aparições apenas para aparecer, né? Apenas para causar o impacto, que ela pode muito bem enviar espíritos que trabalham com ela para que se manifeste e tenha o mesmo efeito de fortalecimento da fé, né? Para aqueles que são muito movidos por esses fenômenos. Então, ao longo desse livro a gente vai estudar o perispírito e vai entender como que é possível um espírito que está fora do corpo se fazer visível. Mesmo que a pessoa não seja médium vidente, consegue vê-lo. Certo? Isso aí só foi um exemplo de coisas que eram tidas como milagres e a doutrina espírita veio explicar com mais raciocínio. Muito obrigado a todos.
que assistiram e até o nosso próximo vídeo, que será o 10º. Não é isso? Um grande abraço a todos. Quem ainda não está seguindo o canal, por favor, se achou legal, se achou útil, siga, dê seu like e deixe seus comentários ou perguntas. Ok? Um grande abraço a todos.